O segundo gráfico já é muito mais fácil. É o diagrama da velocidade em função do tempo no MU, porque a velocidade ela é uma constante. Se ela é uma constante, o gráfico é uma função constante. Ou constante acima de zero ou constante abaixo de zero. Então, se alguém diz que o movimento é uniforme com velocidade constante de 5 metros por segundo, uma reta constante no 5. Se o movimento tem velocidade constante a menos 3 metros por segundo, reta constante no menos 3. Ou seja, uma reta constante aqui acima do zero, movimento progressivo. Se for abaixo do zero, representa movimento retrógrado ou regressivo. Apenas isso. Agora, neste gráfico, nós podemos mostrar uma propriedade curiosa, que essa área compreendida entre o gráfico em si e o eixo dos tempos coincide com o deslocamento ΔS, coincide numericamente. Por exemplo, no instante T1, está escrito aqui, nesse gráfico, a área entre o próprio gráfico e o eixo dos tempos é numericamente igual ao deslocamento escalar ΔS. No instante T1, a velocidade era v. No instante T2, ela continua sendo v, ela não varia, ela é constante. Então, entre esses dois instantes, há um intervalo ΔT. A área de um retângulo é base vezes altura. A base é ΔT, a altura é o valor constante de v, ΔT vezes v. Como a velocidade é ΔS por ΔT, o ΔT vai embora. A área ficou numericamente igual a ΔS. Não é n de aproximadamente igual, é de numericamente igual. Por que isso? Porque o que você está calculando é uma área falsa, não é uma área real no sentido de um terreno, de medir em metros quadrados. Aqui são duas dimensões distintas. É tanto que quando você calcula isso aqui, você não vai achar, você vai achar o deslocamento. Ele não é medido em metro quadrado, ele é medido em metro. Então as unidades não combinam. Você calcula o número. Se o cálculo dessa área deu 5, você tem 5 metros de deslocamento e não 5 metros quadrados. Isso não existe. E você pode estender essa propriedade mais adiante para qualquer tipo de movimento. Um movimento em que a velocidade cresça, em que a velocidade seja irregular. A área desses gráficos, teoricamente, continua coincidindo com o deslocamento. E às vezes você tem áreas, figuras acima ou abaixo do eixo dos tempos. Se a figura estiver acima, a área positiva representa um movimento progressivo. Quando está abaixo, ela é negativa, representa movimento retrógrado. Moisés, e o deslocamento total nesse tipo de caso aqui como terceiro, como é que fica? A soma das duas áreas. É a área total, sendo que a área 1 seria positiva, a área 2 negativa, então dá um saldo. Se aqui der mais 5, aqui der menos 3, quando você juntar, o total é mais 2. É como se ele avançasse 5 e recuasse 3. O deslocamento escalar deu 2. Você calcula uma, calcula outra, pondo os sinais e soma. Só isso.